Oi, gente, tudo bem? Gente, eu tô com uma pilha de roupa para dobrar. E estou com roupa de ficar em casa. Acabei de lavar a casa, são 10 horas da noite, numa sexta-feira, no Dia dos Namorados. Então, eu tava aqui com a minha cabeça pensando pensamentos pensantes. E eu acho que eu vou fazer esse vídeo com um formato um pouco diferente, que é um formato de que eu vou falando, sem cortes, tentarei, mas sem cortes, sobre o assunto que veio na minha cabeça agora. Que na verdade é um assunto que eu já venho pensando há um tempo, que é como a vida adulta, ela tira da gente o prazer de viver as primeiras vezes. Vou explicar meu ponto. Qual que é o meu ponto? Vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor o que eu tô falando. Eu falei pra vocês que eu fiz uma mudança de emprego recente, né? Eu trabalhava numa universidade e passei pra uma fundação. E eu nunca tinha tido a minha carteira assinada até entrar nessa universidade. Então, eu me formei e assim que eu me formei, eu tive a carteira assinada como terceirizada nessa universidade. E foram as primeiras vezes relacionadas a isso. A primeira vez que eu assinei minha carteira, a primeira vez que eu fiz uma mudança de contrato, né, com terceirizadas, a primeira vez que eu pedi demissão, e eu simplesmente me cobrei de uma forma absurda por erros que são compreensíveis. E o mais louco disso foi que, no mesmo tempo que eu tava ali me cobrando, que eu tava me questionando, que eu tava me colocando em xeque, assim, questões que tudo bem errar a primeira vez, eu percebi que pessoas ao meu redor me acolheram muito bem. E eu acho que esse é um ponto importante da vida adulta. Pessoas que te acolhem. Nesse novo emprego que eu entrei com outras 5 meninas. Mulheres mais velhas que eu, que já passaram por algumas coisas, assim, em relação a demissão, mudança de emprego. Já vem um tempo já trabalhando no setor que eu estou trabalhando e que eu trabalho desde quando foi assinada a minha carteira, que é no setor de compras. Enfim, e aí quando eu falei sobre o valor que eu perdi porque eu pedi demissão, elas falaram, ué, normal. Falei, não é normal, eu não podia ter errado dessa forma, eu descobri que tinha uma outra forma que eu poderia ter pedido demissão de outra forma, ter entregado alguns documentos e não ter sido descontado um valor tão grande como foi descontado. E aí eu fiquei extremamente irritada comigo mesma, eu expliquei isso pra elas e falei, verbalizei num almoço que a gente tava tendo, assim. E elas olharam pra mim e falaram, é normal, tá tudo bem, você nunca fez isso, você não foi instruída. E tá tudo bem, tudo bem você errar nesse ponto, realmente foi muito dinheiro, mas você não vai errar nesse ponto mais. E aí eu comecei a pensar nesse dia, acho que foi terça-feira dessa semana, e eu comecei a pensar, cara, foi a primeira vez que eu pedi demissão na minha vida. E tudo bem eu errar. E tiveram outras primeiras vezes recentes da minha vida, primeiras vezes que eu conheci pessoas, primeiras vezes que eu saí pra comer em locais diferentes, primeiras vezes relacionadas a comprar pela primeira vez na minha vida um jogo de cama. Eu nunca tinha comprado um jogo de cama. E aí eu comprei pela primeira vez um kit de banheiro. E são tantas primeiras vezes que estão acontecendo na minha vida, mas que sempre aconteceram, e que depois que eu comecei a pensar nesse processo de como as coisas se transformam, né? A perspectiva que a gente tem do ser a primeira vez na vida adulta, ela é totalmente diferente da adolescente. E tá tudo bem, a gente amadurece, mas a gente não deveria perder essa essência. Na minha adolescência, e eu acho que na adolescência de grande parte da população, seja brasileira ou não, a gente tem primeiras vezes muito importantes que são ditas pra gente que são importantes. Eu acho isso interessante, mas que parece que depois que elas passam, grande parte desse sentido, né, maravilhoso de viver a primeira vez em algo, perde, além da nossa criatividade. Mas ela perde no decorrer da vida adulta. Por exemplo, na adolescência, a gente tem ali o primeiro beijo. E é muito dito isso na cabeça da gente. Nossa, você vai ter seu primeiro beijo e vai ser com uma pessoa que você gosta. E aí tem adolescente que testa na laranja pra poder treinar o primeiro beijo. E toda aquela questão, porque é o primeiro beijo, tem que ser significativo, com uma pessoa significativa, num local bonito, com, sabe, o sol se pondo, as flores cheirando, num gramado maravilhoso. Então tem toda uma perspectiva
perspectiva e uma expectativa em cima do primeiro beijo, por exemplo. Ou, cara, primeira vez, primeiro sexo da vida. Gente, eu acho que a gente, né, assim, que nasceu nos anos 2000, 90, 2000, a gente viveu essa era de filmes românticos extremamente ilusórios, que a primeira vez é a coisa mais linda do mundo, é o sexo mais maravilhoso, e as coisas não funcionam assim. A gente sabe, mas a gente tem aquela expectativa da primeira vez. E quando ela acontece, a gente começa a perceber o processo de, poxa, passou. É como se nunca mais fosse acontecer. Só que a gente, né, é muito raro ter alguém que tem a sua primeira vez com uma pessoa ali, uma primeira vez sexual, se é que vocês me entendem, com uma pessoa, e se casa com essa pessoa e vive o resto da vida com essa pessoa e só conhece essa pessoa na vida no sentido sexual. É muito raro isso acontecer. Então a gente esquece que existem outras primeiras vezes também relacionadas a isso com grande parte das pessoas. A primeira vez que você vai dar um beijo em outra pessoa, a primeira vez que você vai transar com outra pessoa, que você vai se permitir viver um romance com essa pessoa, e são primeiras vezes que às vezes a gente esquece que elas existem. É basicamente isso. A primeira vez que você vai dirigir, tirar carteira, a primeira vez que você vai entrar na faculdade, ou nunca mais você caloura 100% na faculdade. E isso é um rolê muito louco de se pensar, que na época que eu estava vivendo isso, eu não estava sentindo a expectativa e toda aquela coisa da primeira vez, porque eu já estava focada no mestrado, num doutorado, e eu não estava vivendo a minha graduação de forma tão genuína. E é louco a gente pensar, no caso eu estou pensando aqui com meus pensamentos, coisas que eu perdi, sensações e experiências que eu perdi simplesmente porque eu não dei valor que era a primeira vez. E é louco a gente pensar, eu tô pensando nisso justamente no Dia dos Namorados, se é que você me entende, porque eu tive um namorado na minha vida, somente. Não namorei mais, e já acho que já tenho 6, 7 anos que sigo solteira, mas com ele eu vivi primeiras vezes muito significativas. E eu tenho um apego a primeiras vezes, por isso que eu penso tanto nelas. Eu, por exemplo, vou falar um negócio aqui pra vocês, bombástico. Eu nunca fui num hotel pra adultos, se é que você me entende. Não sei se no YouTube pode falar essas coisas, mas eu nunca fui. E não é uma questão que pra mim não é vergonhoso, não, nunca fui. Alice, por que você nunca foi pra um hotel pra adultos, né? Já que você teve um relacionamento e tudo mais. Gente, porque eu queria que fosse um momento especial, assim, minha primeira vez num hotel pra adultos fosse com uma pessoa especial, toda uma expectativa que eu criei em cima disso. Melanie, sai de cima da minha roupa. Agora tem uma gata, não sei se você sabe. Ela agora, enfim, ela tá brincando com uma sacola, do nada. Mas, enfim, voltando à parte do hotel pra adultos. Eu não tinha aquela vontade e aquela ilusão de perder essa primeira vez com qualquer pessoa, e muito menos em um momento extremamente aleatório. Tinha que ser especial, sabe? Tinha que ser todo uma experiência, uma expectativa. E, gente, estou eu, com 25 anos, vou fazer 26 anos, e nunca fui no hotel pra adultos. Sinto falta? Não, porque eu ainda me apego, confesso a vocês. Gente, isso é uma confissão. Eu tô fazendo confissões. Eu confesso pra vocês que eu ainda me apego à primeira vez relacionada a isso. Eu fico, cara, eu quero viver isso com uma pessoa legal. Pelo menos isso, em relação a todas as outras primeiras vezes da minha vida, eu quero que seja legal. E eu quero que seja um rolê gostosinho, com uma pessoa gostosinha, que eu tenha intimidade, que eu consiga não só fazer coisas de adultos, mas conversar, comer uma coisa legal. Não sei, eu tenho uma ilusão na minha cabeça e eu quero que ela se realize. Em algum momento vai se realizar, não sei com quem, não sei quando, mas ela vai. Mas eu tenho esse apego. Então, eu acho que é por isso que eu me pego pensando muito em primeiras vezes. E aí, eu fiquei muito chateada, inclusive,
com relação a esse processo meu de demissão, porque foi justamente erros, assim, que são aceitáveis pra uma primeira vez, mas erros que chocam no bolso. Então, querendo ou não, a gente tem ali um pesar referente a isso. E eu vivi outras primeiras vezes. Hoje, por exemplo, um exemplo muito, muito legal. No trabalho que eu tô trabalhando agora, eles têm umas campanhas, assim, todo mês tem uma campanha diferente, gente. E esse mês é da Copa, né? A gente ganhou álbum da Copa. Só que é o álbum da empresa. Então, as figurinhas são os funcionários da empresa. Gente, eu achei isso genial. E aí, eu nunca tinha colado aquelas figurinhas em álbuns da Copa. Nunca. E nem álbum normal, assim. Não é muito do meu perfil, e, enfim. Minha família não tinha esses apego por jogos, enfim. Então, nunca vivi isso. Ó o galo. 11 horas da noite, eu acho. E aí, do nada. E aí eu preguei uma figurinha num álbum de Copa, por mais que fosse da empresa, mas era um álbum da Copa, pela primeira vez hoje. Gente, eu me senti tão, enfim, entusiasmada. Eu tava, eu tenho essa figurinha, você tem essa figurinha, não sei o que, aquela, né? Aquele rolezinho de conversar com as pessoas. E eu achei aquilo incrível, sabe? Eu fiquei tão entusiasmada com aquele processo. E aí foi onde me deu um estalo de, cara, eu nunca vivi isso. E tá tudo bem eu ficar empolgada, tá tudo bem eu querer trocar figurinhas. Tá tudo bem eu conversar com as pessoas e falar, cara, eu tenho essa, você tem? Me ajuda aqui a grudar esse negócio aqui, porque eu não tô sabendo, sabe? E me permitir tanto errar por ser a primeira vez, ou até mesmo mostrar que eu não sei. Porque um ponto da vida adulta é que, e eu até pensava isso na minha adolescência, que a partir do momento que eu pegasse a minha carteirinha de adulta, eu saberia absolutamente tudo. E sabe qual foi o estalo, assim, na minha vida que fez com que eu percebesse, cara, a gente não sabe tudo? Foi minha mãe, a pessoa que eu achava que sabia absolutamente tudo da vida. Eu achava que minha mãe era assim, minha mãe e meu pai eram as duas pessoas mais inteligentes e experts em absolutamente tudo. Eu tive esse pensamento, assim, até os meus 15, 16 anos, que meus pais eram inteligentíssimos, assim, que o que eu perguntasse, eles saberiam me responder. Foi quando eu descobri que a minha mãe foi aprender a mexer em máquina de lavar roupa na casa do patrão dela. Porque até então a gente foi ter máquina, eu já era mais grandinha já, acho que eu tinha uns... tava na minha adolescência quando a gente foi ter máquina aqui em casa, até então era só tanquinho. E ela trabalhava em casa de pessoas, trabalha em casa de pessoas que têm mais condições. E eu fiquei admiradíssima da minha mãe falar assim, chegar um dia em casa e falar, gente, eu aprendi a mexer na máquina do meu patrão. Eu falei, como assim a senhora não sabia mexer em máquina? A senhora é diarista, né? Pra mim, todos os maquinários envolvendo limpeza, sei lá, lava louça, lava e seca, tudo minha mãe saberia arrumar, porque minha mãe é minha mãe, ela é expert em limpeza doméstica. E ela falou pra mim que não, na minha adolescência. E aí isso me deu um estalo de, gente, minha mãe não sabe tudo. Meu Deus! O dia que meu pai teve que contratar alguém pra construir uma casa, gente, pra mim, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, confesso pra vocês. Que meu mundo caiu num nível que eu falei, cara, meu pai não sabe construir uma casa. Como que ele pintava a casa aqui em casa? Meu pai pintava as casas lá em casa tudinho, né? Inclusive, uma época ele pintou tudo de rosa. Não sei se eu vou achar a foto aqui. Se eu achar, eu coloco. Ele pintou a casa inteira de rosa. Porque sabe que pobre não dá pra comprar, tipo assim, uma tinta pro quarto, uma tinta pra sala. Compra uma tinta e pinta na casa inteira. E aí eu pedi. Eles falaram assim, Alice, que cor que você quer que a gente pinta a casa? Eu falei, rosa. Por que não? Né? Uma criança / adolescente quer uma casa rosa. E ele pintou até o banheiro de rosa. Esse dia foi incrível. E a gente passou muitos anos com a parede rosa e a janela verde, porque não tinha dinheiro pra comprar a tinta da janela. Então a janela ficou verde e a casa inteira rosa. E era um rosa mesmo, rosa meio
pesado, assim, é um rosa que qualquer pessoa via que era rosa. Mas enfim, pra mim ele sabia pintar tudo, pra mim ele era um construtor, assim, tudo que fosse relacionado a troca de torneira, chuveiro, caixinha, pintar casa, enfim, colocar piso. Meu pai, pra mim ele sabia tudo. Aí quando eu descobri que ele não sabia construir uma casa, não, meu mundo caiu, né? E aí é louco que a gente começa a perceber que, poxa, os adultos não sabem tudo. E quando eu me tornei adulta e descobri que a partir do momento que eu peguei minha carteirinha de adulta, também não sabia tudo, eu tive que aprender a falar com o médico, eu tive que aprender a me socializar, eu tive que aprender a andar de ônibus. Na verdade, eu aprendi a andar de ônibus bem antes. Mas assim, a me virar de uma forma estrondosa, a fazer escolhas na minha vida que dependeriam muito, não só de mim, mas de outras pessoas, e que essas escolhas refletiriam consequências, sejam boas ou ruins, e que dependeria somente de mim. Enfim, foi um rolê muito complicado esse pegar a carteirinha de adulto. Confesso pra você que a minha ainda tá em construção, porque não sei se eu tenho culhão pra falar que eu sou realmente adulta, sabe? Eu tenho vivido coisas que têm me tornado mais madura, né? Essa troca de emprego, acredito que tá servindo muito pra me dar um choque de realidade. Pô, você é adulta, você vive num mundo capitalista e você precisa disso. E tá me fazendo descobrir também como ser humano, porque por muito tempo eu tive aquela ideia, assim, principalmente quando eu descobri que eu não gostava de biologia, né? Eu sou formada em biologia, mas eu não gosto de biologia. E eu descobri isso na metade do curso. Então, quando eu descobri isso, foi um rolê muito louco de pensar assim, cara, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tinha plano B, eu não tinha plano C, eu não tinha outra opção. E aí eu vi a saída nos concursos, né? Eu falei, cara, é um caminho que eu posso seguir. Mas pra mim era o único também. Porque eu acho que eu tenho muito disso, de arriscar muito, assim. No sentido de, eu arrisquei na minha graduação, eu arrisquei entrando nesse mundo de concursos, e eu não tinha um plano B, e acredito que ainda não tenha. Mas estou construindo um plano B em paralelo com o plano A. Continuo estudando, continuo me dedicando, mas eu tô construindo um plano B, que é me consolidar na minha carreira relacionado à área administrativa e compras, que é o que eu gosto de fazer. Me descobri, você tá vendo? E é louco descobrir que tudo bem agora, eu não quero mais ser professora, tudo bem, eu me formei nisso. Eu amo sala de aula, mas eu odeio a matéria que eu administro ali, né, que eu ministro. Mas, cara, não é o que eu quero trabalhar e tá tudo bem. Vou fazer uma transição de carreira, tá tudo ótimo. Vou pra área administrativa e na área de compras. E se daqui 5, 6, 10, 20 anos eu querer mudar e querer fazer essa transição de carreira de novo, tá tudo bem. Porque a gente é mutável, sabe? A gente vive novos momentos e novas perspectivas o tempo inteiro, gente. E assim, é muito louco a gente pensar que né, no meu caso, na minha adolescência, eu via a minha vida como algo linear, extremamente organizado, sou virginiana, e certeiro, assim, eu não tinha opção pra escolher outro caminho. E conforme eu fui me tornando adulta e me amadurecendo nesse processo aí, eu percebi que tá tudo bem, ninguém vai ser 100% a mesma coisa. Quando você para pra conversar com outras pessoas, você começa a perceber que elas também passaram por transições, sejam transições de carreira, sejam em relação a relacionamentos, no âmbito social, no âmbito religioso. E o ser humano, ele é muito louco, velho. E o tempo inteiro a gente vai estar vivendo novos momentos. Comprando uma nova casa, comprando um novo carro, andando pela primeira vez no seu carro novo, colocando pela primeira vez a sua cama nessa posição. E no meu caso, pela primeira vez, eu adotei um gato na minha vida. Eu nunca tive um gato, gente. E aí eu podia adotar um gato, sabe? E enfim, é um rolê muito louco, assim. Mas o foco desse vídeo tá acabando. Cara, a gente tem que aprender a valorizar as primeiras vezes. Não dobrei nada, né? Falei, não dobrei nada.
Eu vou dobrar agora, né? Antes que eu preciso dormir. Mas o louco, assim, que eu quero... O feeling que eu quero deixar pra vocês é que tá tudo bem a gente errar. A gente é adulto e vai errar muitas vezes na vida. E não é só um errar no sentido de... Cara, errei a rua que eu ia virar, esqueci determinado compromisso. Não é só relacionado a isso, é relacionado a escolhas mesmo, a perspectivas que a gente tem com certeza, mas que elas vão mudar e que às vezes esse caminho não é o caminho ok e tá tudo bem, depois a gente pode recalcular a rota. Ou talvez é um caminho maravilhoso, mas infelizmente tá te adoecendo, então a gente também tem que calcular a rota. Então, vamos começar a aproveitar mais a vida no sentido de viver primeiras vezes de forma mais calorosas. Falar outra primeira vez que eu vi, porque eu tô lembrando de todas agora. Tem um forno que eu comprei há um tempo atrás. E aí é um forninho pequitiquito. Ele veio estragado, eu mandei arrumar, nunca usei. Tem uns 2, 3 anos mais ou menos que eu tenho esse forninho. E agora que eu tô morando aqui, eu posso usar esse forninho. E eu comprei pão de queijo e assei no meu forninho pela primeira vez. No meu forninho. Gente, esse dia foi tão maravilhoso. Eu fiquei tão feliz comendo pão de queijo que o meu forno assou. Gente, não tô entendendo. Acho que foi o melhor pão de queijo da minha vida. E aí, a gente às vezes se perde na rotina mesmo da vida adulta e não percebe que as primeiras vezes elas estão nos detalhes do dia a dia. Então, assim, é basicamente isso. Aprenda a valorizar as primeiras vezes e desenvolva a sua criatividade enquanto adulto. Desenvolva a sua criatividade pintando, sei lá, pregando, desenhando um quadro, bordando. Ah, mas eu não sou boa com trabalhos manuais. Compra o quebra-cabeça, sabe? E é isso. Vamos tentar sair das redes sociais, viver realmente o que é pra ser vivido, realmente dar atenção às coisas que precisam de atenção, que a gente vai viver muito melhor. E é isso. Acabou o vídeo, gente. Viu? Acho que não vai ter corte, não, que eu também tô com preguiça de editar. Mas é isso. Vou fazer um template aqui agora. Te peguei. Um beijo, viu? Até a próxima. Tchau!